Os danos que pode causar o choque elétrico quando você recebe uma descarga elétrica pelo corpo, tá? Os danos causados ao corpo humano quando uma corrente elétrica passa pelo seu corpo pode-se sentir os seguintes efeitos: pequeno formigamento, dores, espasmos musculares, contrações musculares, alterações nos batimentos cardíacos, parada respiratória, queimaduras e levar você à morte, tá? Então, os efeitos são os seguintes: o choque elétrico nada mais é do que a passagem de corrente pelo corpo humano e o corpo nosso se torna um condutor elétrico. Como é que se funciona essa parte, tá? A energia vai procurar o ponto de maior resistência para menor resistência e procurando sempre um equilíbrio entre esses dois pontos, podendo ser passando por órgãos vitais como coração, pulmão, pâncreas, rins, olhos, cérebro, tá? Mas também pode ser dois pontos onde não vai afetar órgãos internos, por exemplo, entre o polegar e o indicador da mão, ok? Então pode ir desde um susto até a morte. Iremos ver cada efeito da corrente elétrica agora, tá? Então os efeitos da corrente elétrica, dependendo do tamanho dessa corrente, ela vai ser da seguinte forma, tá? Quando você recebe uma descarga com a corrente de 1 mA, a sensação é de formigamento, tá? A mão vai apenas formigar, o corpo ali vai dar um formigamento, sem maiores danos para o corpo humano, sem maiores danos à sua saúde, tá? Em meio miliampere é a ligeira contração muscular. Essa sensação de formigamento ela vai aumentar, tá? Mas ainda não vai causar nenhum dano a mais à sua saúde, a não ser esse desconforto corporal. Tá? De 10 miliamperes, se for interrompida até em 5 segundos, também não vai causar maiores danos à sua saúde. Tá? 30 miliamperes, o risco já começa a ficar alto, pois pode ter paralisia respiratória. Um choque com a corrente de 30 miliamperes, você já começa a ter dificuldades de respirar. Tá? 75 miliamperes, o risco de fibrilação cardíaca irreversível. Tá? Fibrilação, a gente vai ver um pouquinho mais para frente o que se trata. Tá? Parada cardíaca, né? É quando realmente o coração para de bater e tem que entrar com um sistema de ressuscitação, que é a massagem cardíaca, que também nós vamos falar um pouco mais à frente no curso. Tá? Então, o que acontece quando a passagem de corrente elétrica pelo corpo? Tá? Quando a corrente elétrica passa pelo corpo, causa contrações involuntárias dos músculos, podendo assim afetar o funcionamento de alguns órgãos. Vamos ver alguns órgãos e alguns funcionamentos que ele pode afetar. Né? No coração, ele vai causar fibrilação, que é a alteração dos batimentos cardíacos, ou seja, o coração vai começar a bater de forma irregular. Tá? Ele pode causar tentanização, o que é quando o coração para de bater. Tá? E entre outros problemas que pode causar a médio prazo, em questão do coração, pode lhe trazer uma hipertensão, pode trazer uma dilatação da veia coronária, e entre outros problemas de saúde de médio prazo. Tá? Os olhos, tá? Um choque elétrico, o que, que ele pode causar a nossa visão, tá? Pode causar glaucoma, né? Que é o glaucoma? É o rompimento dos vasos sanguíneos levando à cegueira. São aqueles sangramentos internos que a gente tem atrás do globo ocular, tá? E isso pode te levar à cegueira caso não seja tratado. Um choque a médio prazo pode lhe trazer esse tipo de problema, tá? Deslocamento de retina. Bom, quando se leva um choque, às vezes também vem acompanhado de um arco elétrico, que a gente vai falar no próximo tópico, tá? Esse arco elétrico, por causa da sua grande claridade, ele pode te causar uma cegueira temporária por causa do descolamento de retina, tá? Seria semelhante à mesma situação que acontece com alguns atletas de vôlei de praia, de futebol de areia, tá? Que quando fica muito exposto ao sol sem nenhuma proteção, acaba tendo esse tipo de problema que é o deslocamento de retina. Tá? Outro item que a gente também pode falar é o pâncreas. Tá? O pâncreas ele é responsável por produzir insulina, que faz a regulação de açúcar no sangue. Tá? Então, como o choque elétrico é uma contração involuntária dos músculos do corpo, ele pode ocasionar o mau funcionamento do pâncreas,
fazendo com que o mesmo deixe de produzir insulina o suficiente para o corpo, fazendo com que você possa, a médio prazo, contrair uma hepatite tipo B, né, que seria a diabetes, ok? Então a gente se vê no próximo vídeo e vamos falar um pouco mais sobre a parte de choque elétrico, os arcos elétricos, tá? Vejo vocês lá, um forte abraço a todos e até mais.